sejam bem-vindos ao Papo K.O. Hoje eu vou conversar com uma pessoa que é muito legal e canta pra caramba, faz musical, tá com uma banda aí pra cantar só em teatro. Eu quero saber como que isso funciona. Larissa, seja bem-vinda ao Papo K.O. Olá, 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 olá. Obrigada pelo convite, foi muito bom, adorando a experiência. Me conta um pouquinho sobre a banda, vai. Fale pra todo mundo o nome, o que que faz, como que é esse projeto. Então, a banda se chama Queen Project, é uma banda que surgiu há alguns anos e ela foi se reformulando até um momento em que um amigo meu entrou na banda e eles queriam um vocalista a mais. Aí pensaram, por que não chamar uma mulher e tal? E aí acabou que ele lembrou de mim. E fazia muito tempo que eu não fazia rock, não tocava com banda e tal. E aí eu decidi topar a brincadeira, né? E essa banda é um tributo ao Queen. A ideia é tocar só nos teatros, como você falou. Sim. Então a gente faz um show com vários vocalistas e são vários músicos que já tem uma certa tradição aqui também. E vai rolar uma tour, vamos fazer Santa Catarina, interior do Paraná. Agora a gente está no processo de captação, porque a banda tem um projeto de lei de incentivo, né, por trás. Então, assim que terminar esse processo, a gente está pronto para pegar a estrada. Que massa! E, bom, você falou que é de tocar só em teatro, né? Qual que é a diferença? Como que surgiu isso de tocar só em teatro? Cara, quando eu entrei no projeto, ele já era nesse formato, né? Mas existem trocentas diferenças, porque quando a gente toca, tipo, em bar, em casa de show, o público é diferente, o som é diferente, as pessoas estão interessadas num tipo de show diferente também. Então tem muita coisa que a gente tem que pensar que se fosse para tocar num bar não faria diferença. A gente tá com o público olhando pra gente o tempo todo, então tem que ser um show performance mesmo, né? E eu acho que nisso tem muito a ver com o teatro musical também, né? Que você também faz há bastante tempo, né? O teatro musical eu faço há 5 anos, né? Desde que eu saí do armário, saí do direito e fui mudar de área e aí caí no teatro musical e não saí nunca mais, espero não sair mesmo. E a grande diferença é que a gente tem que se preocupar com toda a movimentação de palco, tipo, tem que preencher o espaço, a gente tem uma diferença de som enorme no lugar, a dinâmica é outra, então isso são coisas que eu aprendi de fato no teatro musical e que eu não consigo mais deixar de fazer. Sim. Então, né, acho que mesmo que eu tivesse uma banda hoje que tocasse em casa de show e tal, eu não ia conseguir mais só cantar. Ia ter aquela performance de Tem que ter, e tal, já. E aí tem muita pesquisa, né? A gente descobre que tem muita coisa para trabalhar além de só chegar lá e fazer 20 músicas. A gente precisa pensar no que está sendo dito, qual é a mensagem, como que a banda original fazia quando é um cover, qual era a personalidade das pessoas da banda, né? Porque isso tem muito a ver com a intenção do que está sendo dito. Principalmente porque a maior parte das coisas que eu faço é ligada ao rock, né? E no rock tudo é uma mensagem, né? Nada é só, achei bonito, vou fazer, sabe? Isso não acontece. Então a gente precisa ter essa preocupação, né? Para não ser só, tão bom quanto o CD, sei lá, quanto o MP3. Podia estar ouvindo no Spotify, não precisava ir num show para ver a diferença. Eu particularmente gosto muito de shows que são performáticos. Eu acho legal, assim. Sim. Os melhores shows que eu fui são os que as pessoas estão no palco pirando, total. Sim. E nem era musical. O musical já tem essa proposta mesmo, né? Mas show mesmo, eu já gosto desse negócio. Show é show, sabe? Então, a banda da minha vida, né? Por favor, vai sempre, acompanha a gente, vai no ônibus, vamos junto. Olha que eu vou. Eu não tenho problemas com isso, acho maravilhoso. Mas esse lance da apresentação,
A minha banda da vida é o Kiss, que é a banda que... Eu ia falar do Kiss. Né? Tipo... é uma banda que... Tá, eles tocam... A proposta deles inicial era de fazer as músicas fiéis para as pessoas poderem cantar junto nos shows, mas ter algo que fizesse você querer sair de casa para ver ao vivo. Claro. Né? E aí, claro que isso é criticado por algumas pessoas, não vão me importar, né? Que ninguém no rock se importa realmente com alguma crítica desse gênero. Mas enfim, é uma coisa que eles foram aumentando e foi mudando de proporções e até quem falava mal começou a fazer também. Então, sim. É muito clara a diferença, né? Você pode pegar bandas que não eram preocupadas com performance, como, sei lá, por exemplo, Metallica, que era uma banda só tocava e, né, tocava mais rápido e tal, e de repente os caras começaram a colocar pirofagia e telão de LED, um monte de coisa, que é pra você ter uma experiência mesmo, né? Sair de lá sem ar, assim, tipo... Um dos melhores shows que eu fui na vida foi do Iron Maiden na Pedreira. E era aquele do Fight 666, então, tipo, eles fizeram um remember de todos os discos anteriores. Sim. E aí, em cada disco, o Bruce se vestia com a roupa da época da turnê. E ele é super performático, então, e tem os telões pra você poder acompanhar de super longe. Aí eu falei, cara, isso que é um show, então. Porque até então eu tinha ido em shows menores que não tinha, via pela TV, mas aí eu já achava, pela TV, beleza, é feito tudo pra gravar e tal. Aí quando eu vi, eu não lembro quando foi, mas eu era novinha ainda, acho que eu tinha uns 18 anos. Uhum. E aí eu falei, cara, esse tipo de show que eu gosto. Se eu não me engano, esse show foi 2008? 2008. Eu assisti... 2007 ou 2008, não lembro direito. Eu assisti em Interlagos. Eu vi na Pedreira, tão lindo. É, que na época eu tinha motivos para estar em São Paulo, então... E aí acabou que eu fui assistir o show lá e eu queria conhecer Interlagos também, né? Uhum. E tinha chovido um dia antes. E aí tava ventando muito, tava com muita lama. E aí eu lembro que eu tava com os meus amigos, a gente olhou lá pra frente e falou, nossa, tem ninguém na grade, vamos pra lá, né? Cheguei lá, encheu de lama até o joelho, assim, uma amiga minha quase perdeu o All-Star dela. E aí a gente foi assistir mais de trás e acho que foi um momento em que eu percebi várias coisas, assim, sobre não só performance, mas muito sobre som também, porque o Iron tem um engenheiro de som incrível e não dava para ouvir em alguns momentos porque ventava. E aí roubava completamente o som e depois voltava e eles não tinham muito o que fazer a respeito. Sim, sim. E foi uma coisa que na época eu tinha... Eles que reclamem com Deus. Eles que lutem, né? Eles que lutem. E na época eu tinha banda, mas ainda não era tão profissional, assim, não era a minha vida, né? Sim. E aí eu lembro que eu fiquei pensando nisso, como às vezes você tá com tudo absolutamente impecável e não tem o que fazer. Como é que você faz para ter um retorno melhor? Para as pessoas ouvirem mais do nada, assim, no meio do show. Não tinha o que resolver ali. Pois é. E agora, você sabe? Anos depois. Tem algumas coisas que podem ser feitas, mas o Iron Maiden não ia ter como melhorar nada naquele momento. Eu pergunto porque, para quem não sabe, a Larissa também, como faz esse negócio de... teatro musical, acaba fazendo mesa, às vezes microfone e tal, então... Na verdade, eu conheço as mesas de som desde criança, porque meu pai tinha um restaurante que tinha bandas ao vivo, então eu cresci nesse meio das bandas, mas eu acho que dentro do teatro musical é imprescindível você saber como funciona todo o backstage, porque é muita gente envolvida. Sabe? É muito diferente do teatro, porque a gente precisa de microfonação, a gente tem uma iluminação que trabalha junto com as cenas, tem uma banda tocando junto, ou tem os playbacks que tem que soltar ao mesmo tempo, além da sonoplastia, tem troca de figurino, tem troca de microfone, tem maquiagem que tem que refazer, aquela coisa de parecer pleníssimo no palco enquanto tá suando bicas. Sabe? E eu trabalhei em alguns musicais
como assistente de mesa para fazer os microfones. Que às vezes a gente precisa, tem um número X de microfones e um número maior de atores, e aí precisa, né, trocar de um para o outro e fazer um mapa para conseguir ter as pessoas que vão fazer essa troca e tudo mais. Então é um trabalho bem minucioso, assim, e depois que você sabe, facilita a vida de todo mundo, né? Claro, porque... inclusive a sua. Exato. Até quando está no palco, né? Exatamente, porque se eu estiver na mesa, eu sei o que está acontecendo no backstage, né? Eu sei o mapa que eu fiz, quem está trocando de microfone, que canal está aberto, o que está fechado. Agora, se eu for a atriz que está lá trocando para entrar em cena, eu sei o momento que eu realmente não posso nem respirar para fazer barulho, porque senão vai aparecer na plateia. Claro. Tem, sabe, a troca é mais rápida, você facilita o caminho já para a galera do staff trabalhar, então é necessário e é imprescindível. Assim. Sim. A maioria das pessoas que eu conheço do teatro musical entendem pelo menos um pouco de alguma outra área envolvida na produção também. E isso facilita o trabalho de todo mundo, né? Eu mesma não era uma pessoa tão louca por musical, por teatro musical, até trabalhar de fato na área e começar a pesquisar sobre. Porque antes eu gostava de musical, porque eu gosto de qualquer coisa que tenha música no meio. Pra mim até jingle tá valendo, então... Mas assim, eu conheci musical quando era criança com Grease, e eu achei, que legal, queria fazer isso, mas né, eu também queria ser do Metallica, então... Né, parâmetros não temos. E aí, depois que eu comecei a estudar e ver o quanto é estar na beira do abismo, quando você está apresentando uma peça dessa, aí tudo muda, porque hoje quando eu assisto isso é a mesma sensação que me vem, sabe? Eu tenho a mesma euforia, tanto apresentando quanto assistindo, porque pode dar tudo muito certo, mas pode dar tudo muito errado, sabe? Se um microfone não abrir, se, sei lá, uma luz errar, já muita coisa pode se perder, o ator tem que ser muito bom para conseguir manter a atenção e tal. Tem muito jogo também do teatro, de conseguir, às vezes, sei lá, alguém esquece uma fala. Não dá pra... O teatro musical, ele... Agora a gente tem um pouco mais de roteiros brasileiros, mas ele, de um modo geral, não facilita para que você improvise. Né? Você tem que dar as deixas para entrada de música e tal. Muita gente depende da tua fala, né? Sim. Então a gente tem que se preocupar muito em facilitar o trabalho pro colega que está em cena, né? E a gente se mata muito de ensaio, isso é uma coisa que eu fico... Às vezes eu fico assustada, a banda fala, vamos fazer então 3 horas de ensaio, sabe? Perto de apresentação para... Não, vamos deixar tudo redondo e tal, 3 horas de ensaio, todo mundo fica, nossa, quanto tempo. Cara, já fiz ensaio em teatro musical de 6 horas, 8 horas, tem um intervalo, volta, e a verdade é que ninguém quer ir embora, sabe? Tá todo mundo moído, indigno já, mas ninguém quer ir embora, todo mundo quer continuar fazendo. Porque é muito divertido também, não importa a circunstância, sabe? E você sabe, né, com pouco tempo de experiência, você já percebe que não tem segredo, é só ensaiar. Sim. Sabe? É só praticar. Então, porque né, o fato de ter que dançar, cantar, manter um personagem, tudo ao mesmo tempo, você não precisa ser brilhante em todas as coisas, mas você tem que conseguir coordenar tudo isso, né? Sim. Criar um corpo e dançar com aquele corpo e não o teu, né? Mudou o timbre de voz, você tem que manter essa voz, tanto cantando quanto falando. E é uma coisa que buga o cérebro muito fácil. Sim. A gente fica... muito bitolado às vezes em, não, mas a minha técnica para cantar é assim, então eu preciso fazer assim, mas meu personagem não fala desse jeito, então, sabe, fica desconexo. Aí você tem que treinar bastante também, ensaiar bastante e ter ser um pouco maleável também. Exato. E assim, não é um trabalho diferente de quando, sei lá, no pop, por exemplo, que é um estilo muito estético. O musical, quando você canta no musical, a pira é funcionar, não é ser bonito. Dificilmente você vai ver um cantor... Todos os cantores de musical cantam muito.
Nenhum deles, se você isolar a voz, você vai falar, nossa, que voz linda, sabe? Parece, sei lá, Mariah Carey cantando. Não. Mas dentro da música, da proposta e tal, fica maravilhoso. É isso que importa. Porque é um conjunto, né? Sim. São várias coisas. E é uma pessoa... Você cria uma pessoa nova, né? Ou um ser estranho, tipo... Quando eu fiz o Riff Raff do Rocky Horror Show, ele é um alienígena. Ah, aí, né? Não tem E como aí... ser você. E né? você tá em cartaz com algum agora? Não, por enquanto não. Eu tô começando projetos novos que eu decidi começar a produzir, inventar projetos que envolvam mais mulheres e tal. E aí tem muita coisa embrionária acontecendo, então ainda não... Esse ano eu acho que é meio difícil que eu caia nos musicais. Mas isso pode estar errado. Porque às vezes do nada... né? Surge alguma coisa bacana. Ano passado eu ia fazer só o Rocky Horror Show, a gente fez a segunda temporada, que foi um musical premiado e tal. E aí surgiu um Chicago e surgiu uma Mama Morton e eu falei, não tem como não fazer, né? Era do projeto Broadway, né? Que foi onde eu me formei como atriz de musical e tal. E o Chicago foi uma versão abrasileirada. Então, em vez de serem as prisioneiras né, da época de ouro do blues e acho que, se eu não me engano, é dessa época da tolerância zero do álcool nos Estados Unidos e tal, a gente fez uma versão carioca. Então, eu era uma carcereira do Bangu, da ala feminina. E aí as assassinas estavam lá, né? E a Velma, que no Chicago original é uma vedete super conhecida, né, da cidade e tal, aqui ela era uma vedete da Lapa. Então, e ela queria ir pro Cassino da Urca, né? Já tinha passado e tal, eu tava meio decadente na carreira e tudo mais. E tinha que fazer sotaque carioca também? Tinha. A Mama era bem carioca. Eu tenho alguns amigos cariocas. E aí eu tenho uma amiga que eu mandei o maior texto que eu tinha, o bife mesmo da Mama. Mandei pra ela e falei, amiga, grava um áudio pra mim. Rapidão, genial. Depois eu te explico. E aí fui pegando do jeito dela, assim, algumas coisas tipo aqueles roquinhos que eles fazem, que é um fryzinho na voz o tempo todo, sabe? A malemolência pra falar, várias coisas. Aí eu descobri que tem vários sotaques de carioca, que Sim. Né, tem a galera do interior fala diferente, Zona Sul é diferente de Zona Norte, é um tedel, assim. Mas foi muito legal. E eu demorei muito pra parar de falar como carioca, porque era todo dia, né? Então, sim, imagine, cara. Foi duro. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar tchau pra galera, você fale seu Instagram aí pra todo mundo seguir, o da banda, tudo em carioquês, vai lá. Carioquês? Olha lá, vai lá. Olha só. Se tu quiser acompanhar meus trabalhos sem eu bater no microfone na lapela, você pode seguir o Instagram, @carangia. O Instagram da banda, o Insta da banda, é o Queen Project, é @Queen Project. E aí lá vai em breve sair toda a agenda de shows, tem vários... shows. Desculpa, esqueci do carioca. É isso, gente. O Papo Caô fica por aqui. Obrigada por ter vindo, Larissa. Valeu, guria. Mesmo. Valeu, Coisca. Ele gostou de você. Coisinha. Tá aqui. Até semana que vem. Tchau.